Bom dia, amada igreja. Bom dia. Que nosso Senhor, nosso Deus, esteja com cada um de nós, nos abençoando, direcionando as nossas vidas nos seus caminhos santos. Hoje o pastor me deu essa ordenança do Senhor, para me trazer a reflexão desta manhã. Que Deus esteja comigo, me dando essa direção. Peço, amados irmãos, que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. João, capítulo 9, versículo 1 ao 12. A cura de um cego de nascença. Amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, neste momento eu peço a tua direção, Pai, do teu Espírito Santo, que esteja comigo, me dando a direção das tuas palavras, para fazer essa reflexão Pai. Que o Senhor me abençoe, que eu não venha falar o que não devo, Pai, mas sim tudo que está na tua palavra. Agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder assentar, amados irmãos, amadas, como diz a história, essa leitura é uma leitura que fala de um cego de nascença, onde nosso Senhor Jesus Cristo fez um grande milagre na vida dele, e como também faz nas nossas vidas a cada dia. É só nós procurarmos seguir os caminhos do nosso Deus, os mandamentos e os juízos dele, que nós vamos ser abençoados a cada dia. Nesse relato, amados irmãos, da cura desse cego, esse foi um dos milagres em que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, E ele nos mostra muitas coisas, Ele mostra o seu grande poder sobre as enfermidades físicas também, E profundamente uma questão espiritual, a cegueira espiritual, principalmente que nós temos na nossa vida, Então, esse sermão que ele fez, que eu li no momento que ele disse essa palavra, ela vem explorar várias dimensões físicas e espirituais, E para que dessa mensagem a gente possa extrair alguma coisa para as nossas vidas, Por exemplo, o primeiro ponto que nós temos dessa mensagem é o encontro do cego. Mas eu tenho que voltar ao médico e fazer meu óculos, porque tem hora que ele embaça rapidinho. Eu estou em negligência, que eu estou com o exame em mão, falta o capital. Pois é. Aí os seus discípulos, naquela época, todo mundo que normalmente tinha algum problema, algum tipo de doença, eles acreditavam que era por pecado ou não, Então aqui, quando eles viram, eles perguntaram ao nosso Senhor Jesus Cristo se a cegueira desse cego era pelo pecado dele ou era pelo pecado dos seus pais. E o nosso Senhor Jesus
Nosso Senhor Jesus Cristo respondeu que não, que essa cegueira não era pelo pecado, mas sim para que se manifestasse a obra do nosso Deus na vida dele e também para o mundo, né? Que se mostrasse a obra, essa grande maravilha que eles fazem conosco. Então, ele não tinha pecado, mas sim, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, mostrou ali, naquele momento, ia mostrar, quer dizer, naquele momento, a grande maravilha que ele ia fazer, era voltar a fazer aquela pessoa enxergar que ele era cego de nascença, nunca tinha visto, né? Então, ele pegou, falando ao ponto que ele conversava com os discípulos explicando, ele cuspiu ao chão, com o dedo misturou o barro, fez o lodo e passou na visão, na vista do cego. E disse ao cego: vai ao poço de Siloé e lava-te. Porque o poço de Siloé significa enviado, né? E o nosso enviado de Deus, quem é? O nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele disse para ele ir ao poço e fazer a lavagem. Porque lá no poço tinha água. Água é o quê? Vida. Então, nosso Senhor Jesus Cristo enviou aquela pessoa para o poço, ele se lavou e lá ele se curou. Mas será que ele se curou porque ele foi se lavar? Não, amados. Ele se curou pela obediência a Deus e pela fé dele. Isso que fez ele se curar. Ao ponto que ele obedeceu, nosso Senhor Jesus Cristo abençoou ele com a sua visão. Então, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoou ele, ele pode abençoar cada um de nós a cada dia. Agora, o importante é que nós venhamos obedecer a palavra de Deus e procurar seguir os mandamentos. Porque se nós não fizermos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cegos espiritualmente, principalmente porque nós dizemos que nós somos cristãos, e nós como cristãos temos que obedecer a palavra de Deus. Porque se esse homem não tivesse obedecido, ele não teria sido curado. Ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus, mas queria ficar curado. E ao ponto também que o nosso Senhor Jesus Cristo misturou ali na terra a saliva com o barro, o que ele quis nos mostrar? Ele quis nos mostrar a criação do homem lá em Gênesis, quando o nosso Deus juntou, fez o homem do pó da terra. Então, amados, nós temos que seguir a palavra do nosso Deus a cada dia, fazendo o que Ele nos pede na sua palavra, que é obedecer, obedecer, obedecer. É só isso que Ele quer, porque Ele não quer mais do que isso para nós, porque o restante Ele nos dará, certo? Porque ao ponto que nosso Senhor Jesus Cristo pediu a esse senhor, que ele já era de bastante idade, ele, como se diz, humildemente obedeceu sem hesitar, certo? E foi ao poço fazer o quê? Se lavar e teve a cura, né? E com isso, o que aconteceu? Quando as pessoas viram ele na frente ali, ele enxergando, muitos diziam: não é ele, mas sim, outros diziam: é ele. E outros: não, parece com ele. E ele dizia: sou eu. Isso mesmo acontece conosco, amados irmãos. Quando nós aceitamos Cristo, o nosso Deus, ele tem um poder transformador de transformar nossas vidas. E com isso, o que acontece conosco? Nós mudamos. Mas verdadeiramente quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Pai Celestial. Porque quando a gente abre a boca e diz que entrega e não cumpre, como muitos acontecem em muitas igrejas, aceitam o nosso Deus, segundo eles, mas não estão aí procurando vir à igreja, não estão procurando seguir a palavra de Deus.
E às vezes eles aceitam para aceitar pelo momento emocional ou pela uma dificuldade. Mas verdadeiramente, quando nós aceitamos verdadeiramente do nosso fundo do nosso coração, a nossa vida é transformada. É muito, muito transformada. Eu agradeço muito a Deus, porque quando Ele me tirou do lamaçal de lamas, eu bebia muito. Eu trabalhei 15 anos com bebida. Eu trabalhava quase 24 horas dentro da empresa. Meu casamento estava, bem dizer, quase destruído. Mudamos de bairro. Viemos de um local, um bairro bom, uma casa boa, para o meio do mato, onde nem asfalto tinha, nem luz tinha. Todo mundo que me conhecia perguntava: o que vocês vão fazer lá para esse confins do mundo? Mas nós, sem sabermos, eu principalmente com a minha esposa, lá para onde Ele nos trouxe, foi a primeira salvação da minha esposa. Lá, o nosso Senhor Jesus Cristo salvou ela. E veio o chamado para mim várias vezes. Mas eu, rude, não aceitava. Escapulia. Mudamos de bairro, mal ver para mais longe. Piorini para Aliança, um bairro que pouca gente conhecia, na beira do mato. Mas foi para lá que Deus me enviou um dia eu aceitar Cristo. Eu agradeço a Deus por isso todos os dias da minha vida. Porque se Ele não fosse, eu estava cego até hoje, espiritualmente. E não sei nem se estaria vivo ainda, né? A luz do mundo e a cegueira espiritual. A cura física do homem cego, amados, é uma metáfora de uma cegueira espiritual. Ou seja, é uma metáfora de uma cegueira espiritual, como uma metáfora também para o mundo de hoje, né? Que muitas de nós estamos cegos espiritualmente. Estamos dentro da igreja, mas estamos cegos. Porque não procuramos ler a palavra, estudar a palavra, fazer nossos devocionais, vir à igreja participar. Principalmente, muitos de nós não participamos de culto de orações, que é um ponto principal da palavra de Deus, é oração, porque sem oração não tem bênção, não tem fé. Porque quem não ora, como é que vai ter fé? Então, amados, temos que estar coligados com Deus para termos uma boa comunhão com Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos fazer nossos devocionais e principalmente precisamos participar dos cultos. E o culto de oração, o culto de doutrina é uma base que tem dentro da igreja, uma das melhores bases que tem, onde nós aprendemos. E graças ao bom Senhor nós temos um pastor que ele é muito dedicado na palavra. Ele só não aprende quem não quer mesmo, porque graças a Deus por isso, ele ensina, ele mostra, além de falar, está no slide lá, toda o conteúdo. Então, essa cegueira espiritual nós temos, mas quem é que pode nos dar essa luz? Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Ele disse, Ele é a luz do mundo. Enquanto Ele estava no mundo, Ele curava, Ele fazia muitas maravilhas. Então, se nós não estivermos na luz, nós estamos na treva. Se nós estivermos nas trevas, nós não somos filhos de Deus, tá? Então, devemos refletir bastante nessas palavras do nosso Deus, que para termos comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar na palavra, né? E para concluir essa pequena mensagem, né? A história da cura do cego de nascença, ela relembra que o mundo precisa de luz. E essa luz é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem esse poder de nos dar a salvação, nos tirar do pecado e principalmente desse pecado espiritual que nos cega, que impede de nós vermos a verdadeira palavra, vermos o caminho correto de Deus e temos que como você diga assim, levar a mensagem do Senhor àquelas pessoas ainda que não conhecem verdadeiramente. Nós temos que evangelizar e esperamos que esse próximo ano a nossa igreja saia pelo menos
umas 3 vezes no ano, né, para fazer um verdadeiro evangelismo, né? E eu preciso aprender a evangelizar, porque só entregar folheto não é evangelização, né? Isso a gente recebe até dentro do ônibus, qualquer parte, a pessoa chega lá. Mas, como uma vez o pastor falou aqui, temos que falar, parar para falar. Uma vez saiu com o diácono Ivon, fomos aqui para cima. E na hora que nós estávamos passando, uma senhora nos chamou para entrar numa casa. Fiquemos até receosos, que tinha 2 mulheres. E uma estava muito bêbada e a outra mais ou menos. Aí ela nos chamou quando ela queria que evangelizasse o homem que estava lá dentro do quarto. O homem estava bravo e ignorante. Mas aí ele dizia que não vinha para fora. Ele não ia sair do quarto. Que ela, aí ouve tua palavra, ele dizia. Aí, não, é tu que tem que ouvir. Mas foi aquela coisa. Aí eu vi que o irmão já estava meio nervoso, que estava com medo, irmão. Mas graças a Deus. Aí eu disse, então vamos orar. Aí eu com o diácono nós oramos, todinho. Aí ela agradeceu. Aí depois ele apareceu, já mais calmo. Depois da oração, aí agradeceu tudinho. Aí nós descemos. Mas a situação não estava boa não, irmão. Evangelizar bêbado, né? É uma coisa que... Mas não foi que nós fomos. Ela nos chamou. Então, quando ela nos chamou, vimos que era uma oportunidade, né? E que Deus, graças a Deus, deu as condições para a gente, eu com o diácono Ivon, eu não era diácono, e falamos oração e o irmão falou um pouquinho de Deus para elas. E ela, inclusive, uma disse que vinha, até hoje não veio, né? Mas, importante que foi falado. Não sei. Eu agradeço a Deus por esse momento, que Deus nos abençoe e que nós venhamos ver essa luz maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que devemos nos dedicar mais e mais a ela, a palavra de Deus, e fazermos o mandamento que nosso Deus nos manda fazer, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura ainda que não conhece ao nosso Deus. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por esse momento, Pai, que tivemos aqui falando um pouquinho da Tua Palavra. Me dê mais sabedoria, me dê mais discernimento, Pai, para que em outras reflexões eu possa falar mais e mais do Teu grande amor. Agradeço por este momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.